Olá a todos, eu sou Marcelo Dias. Estou gravando este vídeo a pedido da Thaís, lá do Núcleo Espírita Luzita Pedroso. Agradeço a Thaís, agradeço a Aglaê, que faz esse contato, para que nós possamos contribuir um pouco com a doutrina espírita neste momento de pandemia em que nós nos encontramos. Ainda nós estamos com as atividades quase que totalmente suspensas, as atividades virtuais, pessoais, estamos com várias atividades virtuais. Por um lado foi benéfico, nós acabamos expandindo a nossa, o nosso esforço na divulgação da doutrina espírita. Então, hoje, eu quero tratar de um tema que é bastante relevante, na verdade, é uma reflexão. Como o nosso tempo é mais limitado, o nosso objetivo é trazer, então, algumas reflexões, alguns pensamentos sobre a importância da introdução de O Livro dos Espíritos. Então, é muito importante que nós sempre recorramos às bases da nossa doutrina espírita para que nós possamos sempre não perder o vínculo com a identidade dos princípios basilares desse conhecimento que nós temos, que está na doutrina espírita. Então, Allan Kardec, que é o nosso codificador, ele sempre será o nosso referencial teórico, o nosso referencial para buscarmos as fontes da doutrina espírita. É claro que Jesus é o grande personagem da doutrina porque é o nosso mestre, é o nosso exemplo, o nosso guia, o governador do nosso planeta, e ele realmente é a fonte única do saber religioso, no sentido da religião cósmica, universal, da religião é, que, nos, que nos conecta com o Criador, com Deus. Mas, hoje, eu resolvi, então, escolher esse tema para falar um pouco do roteiro que o nosso codificador Allan Kardec traçou, então, ali, na introdução dessa obra tão extraordinária que é o Livro dos Espíritos, A obra, como nós sabemos, ela foi publicada em 1857. Então, ela foi publicada lá em Paris, no dia 18 de abril de 1857. A primeira edição tem um pouco mais de 500 perguntas. Mas hoje o destaque está na introdução. Kardec, ele vai lançar ali as bases de uma nova forma de abordar um conhecimento que já existia acerca de coisas que envolvem o espírito, mas ele vai dar um colorido bastante especial, com novos princípios e uma reinterpretação de alguns fatos que o espiritismo trouxe para dentro do seu arcabouço teórico, mas com uma roupagem especial. Como é o caso, por exemplo, da reencarnação. Outras religiões tratam desse tema, outros sistemas de conhecimento que não sejam religiões. Mas a forma de como o Espiritismo trata tem um colorido especial, um colorido que se funda em princípios imortais, que se funda no nosso progresso individual. E ali nessa introdução, Allan Kardec, então, ele vai trazer um roteiro que é bastante precioso para nós, seja nós que já nos encontramos um pouco mais adiantado nos estudos da doutrina espírita, nós que já somos espíritas, que já nos colocamos como tal, seja também em benefício daquele que está agora iniciando os estudos da doutrina espírita. E é muito bom que nós, sejam os que ainda são inexperientes nesses estudos, sejam os que já são mais experientes, que nós busquemos sempre compreender a obra do codificador, porque se nós fugirmos da obra, nós poderemos ir para caminhos destoantes do Espiritismo. Nós sabemos que o Espiritismo é uma doutrina que foi criada por Allan Kardec na França, a partir do dia 18 de abril de 1857. Então, isso que nós temos que ter em mente. E então, na introdução, Kardec ele vai trabalhar alguns temas que vão permeando, que vão iluminando a obra dele. Então, ali logo no primeiro parágrafo, ele vai trazer ali uma necessidade de estabelecer alguns conceitos para que não haja divergências naquilo que a doutrina espírita vai tratar. Então, ele vai ter esse cuidado
de, de não confundir as coisas, entendeu? Então, para falar de coisas novas, precisava de um conhecimento novo, precisava de uma palavra nova. Foi aí que ele cunhou a palavra espiritismo, que até então não existia, ou doutrina espírita. Então, nós só podemos falar de espiritismo quando nós estamos falando da obra do codificador. Né? Isso é muito importante nós estabelecermos, porque existem vários conhecimentos, ou até outras religiões, que às vezes, ou por ignorância, ou por má fé, ou por desconhecimento, acaba rotulando os seus princípios de espíritas. Ou então a pessoa se diz, eu sou espírita, mas na verdade ela é de uma outra religião. Então isso é muito bom nós deixarmos, termos essa ideia muito presente dentro de nós. E ali ele vai então trazer essa importância de não se confundirem conhecimentos, esse conhecimento novo que estava sendo ali entregue aos leitores por meio do Livro dos Espíritos, com aquele conhecimento que já existia. Então é importante que nós saibamos isso. E ali surge então a doutrina espírita, que estava no campo do espiritualismo. Ele já vai fazer aquela distinção. Toda pessoa que acredita que existe algo além da matéria é uma pessoa espiritualista. Então, Kardec ele está no campo da espiritualidade, no campo do espiritualismo. Mas todas as religiões são espiritualistas, porque todas acreditam que existe algo além da matéria, além do corpo físico, além desse mundo que nós enxergamos com os olhos do corpo físico. Mas Kardec, então, vai ter o cuidado de separar o espiritismo do espiritualismo, dizendo que o espiritualismo seria um sistema genérico de conhecimento, enquanto que o espiritismo é um sistema específico, porque ele vai trazer outros campos de conhecimento para todos nós. E é importante notar, ali logo na sequência, que ele vai trazer um exemplo das dificuldades de conceituações. Ele vai trazer, por exemplo, a questão da palavra alma. Ele vai dizer que alguns têm a alma como sendo aquela força que humaniza, aquela força que seria, que traz a vitalidade, né, o fluido vital. Outros vão dizer que a alma ela tem uma autonomia parcial, mas quando o corpo físico perece, ela retorna ao todo universal, perdendo a sua identidade definitiva. E para outros, a alma é aquele ser que habita um corpo físico e quando retorna ao plano espiritual, ela tem a sua autonomia, a sua independência. Então, para cada um dessas conceituações, Kardec diz que é importante que nós tenhamos um vocábulo, uma palavra para definir, para que não haja confusões. Então, Kardec ele é muito preocupado com isso. Nós temos que resgatar essa pureza do codificador, nós temos que resgatar que os conceitos espíritas, os objetos, aquilo sobre o qual Kardec estuda, tem as suas conceituações próprias. Então é importante que nós conheçamos isso. Hoje, no mundo virtual, há muita difusão de um conhecimento que às vezes é rotulado de espírita, às vezes coloca seu nome do codificador Allan Kardec, coloca seu nome do nosso médium Francisco Cândido Xavier, e na verdade são conceituações que às vezes fogem daquilo que ensina a doutrina espírita. E logo então nos primeiros parágrafos, o codificador vai nos trazer essa importância de tudo isso para nós. Então é bom que nós tenhamos isso em mente, né? E logo depois ele vai trazer ele vai fazer uma historiografia dos fatos que antecederam a formação da doutrina espírita. Nós já sabemos, né? Só falando rapidamente, que são aqueles fatos que ocorriam na Europa, nos Estados Unidos, ligado àquelas mesas girantes. Então nós sempre lembramos disso. As mesas girantes, as pessoas se reuniam em volta delas e alguns objetos se moviam, havia sons, havia pancadas, ouviam-se coisas diferentes do normal, do trivial. Nós não vamos aqui nos alongar, porque não é esse o objetivo hoje do nosso estudo, da nossa reflexão. Mas é bom que nós nos situemos nesse passado, é bom que nós façamos um raciocínio e que nós nos imaginemos lá em Paris, no século XIX. Porque nós temos que entender um pouco dos elementos culturais da sociedade, onde Kardec, foi lá em Paris, onde Kardec ele desenvolveu a doutrina espírita. Né? Lembrando que ele nasceu em Lyon, lá em Paris, no ano de 1804, depois, na fase adulta, ele se mudou para Paris, ele passou um tempo na Suíça, estudando no Instituto Verdun, e depois ele foi para Paris, onde ele se casou, onde ele fez a vida dele como no magistério, principalmente no magistério.
Então, ali, ele sempre foi um estudioso, ele sempre foi um homem entregue ao estudo das letras, ao estudo das ciências, um homem intelectual, por assim dizer, um homem intelectual. E reparem vocês que a doutrina espírita, ela, então, ela não nasceu dentro de um meio religioso, ao contrário do judaísmo, ao contrário do cristianismo, que nasceram em ambientes religiosos. Mas o espiritismo nasceu dentro de um ambiente de curiosidade, mais ligado à ciência do que ligado à religião. Então é bom que nós também tenhamos isso em mente, e isso está, então, dito nessa introdução do Livro dos Espíritos. Então, a partir desses fenômenos, Kardec começou a ter a sua curiosidade começou a se agigantar, né? Afinal de contas, o que são esses fenômenos que ele inicialmente ele não dava muita credibilidade, mas depois ele viu que tinha algo de sério nisso. Então ele passou a ver, passou a observar, participar dessas reuniões onde havia essas mesas girantes, esses objetos. Ele vai contando isso. E chegou um momento muito importante de descoberta. O que aconteceu? Aconteceu que houve a identificação de que havia inteligências que tinham vontade por trás dessas comunicações. Essa foi a primeira grande descoberta do codificador. Porque quando ele foi participar, ele não foi participar com essa ideia inicial de que havia espíritos ali. Ele foi participar para ver o que estava acontecendo. O que eram aqueles fenômenos. Então, a ideia inicial é que poderia ser fenômenos ligados ao magnetismo, que estava muito em voga na época, que as pessoas tinham poder magnético, então elas poderiam movimentar com esse poder magnético. Havia outros sistemas de explicação desses fenômenos, que as pessoas que ali participavam acabavam, então, sendo influenciadas pelas suas ideias, era um dos fenômenos. E havia também a questão, outras situações que poderiam explicar isso. Então, ele foi com esse olhar científico, né? O olhar científico é aquele olhar que vai investigar o que realmente está acontecendo, sem um envolvimento emocional, sem um envolvimento religioso, sem nada disso. Então, o objetivo dele era saber o que realmente estava acontecendo. Isso é muito importante, né? Não havia religiões, não havia nada. E à medida que essas observações foram feitas, ele chegou à conclusão de que havia ali seres inteligentes por trás. E questionados, eles responderam que eram o quê? Espíritos. Então, este é o primeiro ponto que nós temos que fixar. Kardec descobriu que havia espíritos. E ele vai fazer ali é como se fosse um contraponto a alguns estudiosos que não viam naquilo uma importância. Ele vai dizer que muitos estudiosos, como não sabem explicar, eles acabam se afastando, talvez por orgulho ou por vaidade, porque aquilo era muito trivial. Muitas pessoas se envolviam com essas mesas girantes. Não era interessante que um douto, um homem da ciência, e mexeria com aquilo, seria algo que desfavorecesse a sua carreira acadêmica, por assim dizer. Mas Kardec diz que isso é um preconceito, porque se havia realmente algo a ser pesquisado, que houvesse, então, que se debruçasse sobre esses fenômenos. E ele fez exatamente isso. Ele se debruçou sobre esses fenômenos. E quando ele descobriu que havia, então, inteligências por trás desses fenômenos, ele começou a fazer uma série de indagações, uma série de questões, e foi ali, a partir dessa grande descoberta, que ele foi descobrindo, logo depois, da questão da mediunidade, que é a faculdade que muitas pessoas têm de maneira mais ostensiva, por meio da qual os espíritos se comunicam com aquele que se encontra encarnado. Todos nós somos médiuns em algum grau, vai dizer Allan Kardec, mas alguns têm a faculdade mais bem delimitada, alguns têm a faculdade mais bem desenvolvida. E esses que a têm, os espíritos se comunicam com mais facilidade. Esse foi um dos grandes pontos, uma das grandes descobertas. Não existe nenhuma outra doutrina, nenhum outro sistema, nenhuma outra religião que estuda a mediunidade com tanta racionalidade quanto a doutrina espírita. Kardec tirou a mediunidade do misticismo, dizendo que é uma faculdade
orgânica do corpo, porém, claro, dada pelo espírito que ali habita. Mistura-se orgânica com a questão também espiritual. E quando ele descobriu isso, ele foi, então, abandonando aquelas formas rudimentares de comunicações, de mesas girantes, de pancadas, de colocar o alfabeto com as letras e um número de pancadas era a letra A, um outro número a letra B, e assim sucessivamente. Ele descobriu, é claro que isso também os espíritos iam orientando, que o próprio médium, segurando um lápis, segurando uma caneta, uma pena na época, poderia escrever sob o impulso dessa inteligência. Esse foi também uma das grandes descobertas. Todos esses métodos eram métodos ultrapassados, que então, quando se descobriu novos métodos, isso foi então abandonado. E Kardec, então, passou a extrair dessa nova maneira de comunicar com os espíritos uma doutrina. Talvez é correto dizer que Allan Kardec foi o único dos estudiosos que conseguiu visualizar algo muito além de simples fenômenos ou de simples curiosidade. Porque não foi só o codificador que fez um estudo desses fenômenos, havia muitos outros pesquisadores, sejam contemporâneos ao codificador, sejam um pouco antes, um pouco depois. Mas o que extraiu uma doutrina foi realmente o codificador. Porque ele viu que ali nessas comunicações havia o quê? Havia um conjunto de conhecimentos que não poderia ficar ali restrito a algumas pessoas, e sim deveria ser difundido esse conhecimento para o bem da humanidade. É isso que está, então, um dos pontos ali na introdução do Livro dos Espíritos. E a doutrina, então, ela foi se agigantando. Esse conhecimento que vinha por meio dos espíritos, ele foi sendo estudado, foi sendo observado, foi analisado, foi comparado pelo codificador. Não é que veio pronto e acabado. Ele havia ali, ele fazia questões, ele recebia também psicografias de outros médiuns, de outros grupos, ele fazia um estudo e foi ali extraindo então a doutrina espírita. É um trabalho bastante primoroso. Então, quando nós lemos o Livro dos Espíritos, não é um livro fácil, mas é um livro muito denso de conteúdo espiritual, bastante denso. E quando nós temos em mente que a introdução que ele faz da obra é um resumo da doutrina, nós temos ali elementos para podermos compreender um pouco mais todo esse sistema de conhecimentos que é a doutrina espírita. Um dos pontos que Kardec vai destacar na introdução, que eu quero também destacar aqui para quem está me assistindo, é a questão do estudo, né? O estudo que deve ser feito acerca desse novo conhecimento para que nós realmente possamos construir dentro de nós um conhecimento espírita. Isso é fundamental que nós saibamos, é fundamental que nós reiteremos, porque sem o estudo da doutrina, um estudo mais aprofundado, né, um estudo mais entregue, né, quando nós nos entregamos um pouco mais à obra do codificador, quando nós tenhamos um projeto de estudo dessa obra, que nós vamos então nos acercando desses princípios. E Kardec vai repetindo que o estudo ele vai requerer o estudo da doutrina vai requerer perseverança, vai requerer continuidade, vai requerer insistência e às vezes um tempo muito prolongado. São expressões que ele vai usar que nós temos que saber. Então, não é uma olhadela num livro, às vezes uma mensagem espírita, que nós vamos aprender o espiritismo. Nós vamos ter algumas luzes. Né? Eu tenho o meu Para Iluminar-se, que eu coloco nos meus canais espíritas, que eu tenho, que é o canal Pro Espírito, eu tenho lá no Instagram e tenho também no Facebook. Então, qual é o meu propósito nesse canal? Né? Eu coloco na minha página pessoal e coloco também no meu canal no Instagram. Mas qual é o propósito disso? O propósito é levar uma ideia espírita, uma ideia acerca de espiritualidade, para que a pessoa construa ali dentro dela um interesse, para que ela se aprofunde e vá atrás realmente da fonte que tão rica de conhecimento que é a nossa doutrina espírita, né? E logo ali depois, alguns parágrafos depois, essa historiografia desses princípios, Kardec ele vai relacionar os ensinamentos, eu fiz aqui um resumo, né? Estou relendo aqui a obra, ele vai relacionar
vai resumir os pontos principais da doutrina espírita. É um roteiro que nós temos que ler, porque sabendo desses princípios, nós vamos permeando nossos estudos e a nossa vida também. Lembrando que os estudos, é claro que ele tem como propósito que nós construamos dentro de nós o conhecimento espírita, mas o propósito principal é que nós possamos nos modificando interiormente, a chamada reforma moral, que nós vamos conhecendo a nós mesmos, ou conhece a ti mesmo, para que nós possamos adaptar o nosso comportamento aos poucos dentro da proposta espírita, que é uma proposta de construção de amor dentro de nós, a construção do bem dentro de nós. Esse é o propósito da doutrina espírita. E não é algo fácil, né? Nós ainda estamos num planeta de provas e expiações, nós estamos passando por um momento de pandemia, por um momento de graves turbulências na humanidade, já passamos por outras, estamos passando por mais algumas. Então, qual que é o nosso papel de espírita aqui dentro do conhecimento espírita? É nos fortalecermos espiritualmente para o enfrentamento de tudo isso que se passa. E também para ajudar o nosso próximo da maneira que nos seja possível. Seja por uma palavra de afeto, por uma doação de bens materiais, seja por uma prece, seja por levar o conhecimento a quem dele precisa. E a doutrina, então, o estudo que nós fazemos da doutrina tem esse propósito, de trazer para dentro de nós, lá nas entranhas espirituais, os princípios que Jesus nos legou e que o Espiritismo acaba ampliando, né? Então, isso é muito importante. Por falar em Jesus, por falar nos princípios de Evangelho, lá na própria introdução, observem que já tem ali algumas referências à figura de Jesus. Ali é o começo da conexão profunda do Espiritismo com o próprio Evangelho, porque o Espiritismo nada mais é do que o Evangelho de Jesus, com uma roupagem mais moderna e com princípios mais bem trabalhados pelos espíritos superiores a mano do próprio Jesus. Então, ali haverá várias referências à figura do Cristo. Ali vai culminar na questão 625, né, que Jesus vai ser apresentado como modelo guia da humanidade. E depois, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, vai ter também ali, logo no início, nos primeiros capítulos, a menção de que Jesus é o próprio criador da doutrina espírita, ele que orientou que ela viesse se materializasse aqui dentro de nós. Então, Kardec vai dizer que, com base nos ensinamentos dos espíritos, nessa introdução, que é objeto do nosso estudo, da nossa fala de hoje, o primeiro princípio é simples, porém bastante complexo, né? Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. É uma das primeiras aulas do Oeste, né? Quem faz o estudo sistematizado da doutrina espírita. Então, Deus é apresentado como um ser eterno. Nós somos imortais, porque nós tivemos um começo. Nós não somos eternos, nós somos imortais, porque não tivemos um começo. Nós não teremos um fim. Já Deus, ele é eterno, porque não teve começo e também não terá fim, né? É imutável, não há modificação. É imaterial, porque ele transcende tudo aquilo que nós conhecemos como matéria. Ele é único, porque não existem outros deuses. Jesus, ele é um espírito, como nós, criado, simples e ignorante, que ascendeu à categoria de espírito puro, à categoria que um dia nós também estaremos. Todos os filhos, todos os seres da criação alcançarão essa colocação de espírito puro. Ele é onipotente, né, nos seus poderes sobre nós e é soberanamente justo e bom. Talvez a expressão mais consoladora que nós possamos ter, né? Deus é justo, Deus é bom. Mas como se há tanta maldade, como que há tanto sofrimento no planeta, como que há tantos martírios, tantas aflições? Porque tudo isso que nós rotulamos de sofrimento está vinculado à justiça divina. Deus é bondade, mas também é justo. E ele aplica a sua justiça para nos chamar a atenção para a bondade, para o lado de amor. É assim que nós vamos compreendendo todo esse momento que nós vivemos e também os nossos sofrimentos íntimos, né? Criou o universo que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Deus é o criador da matéria e criador do princípio espiritual. Os seres materiais constituem um mundo visível e corpóreo, e os seres imateriais o mundo invisível ou o mundo espírita, isto é, o mundo dos espíritos.
Aqui o Espiritismo começa a, a descortinar o mundo dos espíritos, o mundo dos espíritos, né? O mundo espírita, o plano espiritual, para onde nós retornaremos quando nós deixarmos o corpo físico. O Espiritismo começa com mais intensidade a abrir uma cortina. O Espírito André Luiz, então, ele vai escancarar literalmente essa cortina, nos falando das colônias espirituais de outras regiões com mais detalhe, com mais minúcias, regiões que já foram antecipadas na codificação espírita, mas o conhecimento, ele vem paulatinamente, de acordo com o nosso conhecimento, com a nossa compreensão, né? E vai dizendo outros princípios ali, falando que o nosso mundo aqui é o corpo, o mundo corporal é secundário, poderia existir outros, né, e jamais ter existido sem que houvesse qualquer impacto no plano espiritual. Vai falar que o espírito reveste temporariamente o invólucro material, que é o nosso corpo físico, e que entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a certo grau de desenvolvimento. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Há no homem três coisas basilares: o corpo físico, o corpo perispiritual, que nós vamos levá-lo e nós aperfeiçoando, e o espírito propriamente dito, que nós não temos ainda uma concepção exata de como ele é. Um outro princípio é do perispírito, esse que nós nos referimos, e que o espírito não é, pois, um ser abstrato, indefinido, só possível de conceber-se pelo pensamento. É um ser real, circunscrito, que em certos casos se torna apreciável pela vista e pelos ouvidos e pelo tato, como no caso da mediunidade de efeitos físicos. Um dos princípios mais importantes do espiritismo. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais, nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, e nem em moralidade. Então, os espíritos, assim como os seres humanos aqui, são de diferentes categorias no sentido de moralidade, de bondade, de maldade. Uns praticam mal, outros praticam bem. Uns tentam praticar o bem, estão no esforço. Alguns ainda compreenderam o bem, mas ainda não se dispõem a praticá-lo. Outros ainda estão mais atrasados, né, em termos de moralidade, em termos de conhecimento, de saber, de inteligência, né? Isso é fundamental que nós tenhamos em mente, porque os espíritos que se comunicam conosco, e este é um dos grandes pontos trabalhados na introdução que nós estamos agora analisando, é a questão da linguagem dos espíritos. Nós vamos saber se um espírito realmente é ligado à bondade pela sua linguagem, pelo que ele fala, qual o conteúdo da sua linguagem. Ou se ele é um espírito ignorante ou mau pelo que ele prega, pelo que ele difunde no meio das suas mensagens. Isso é muito importante, isso, principalmente no nosso meio espírita atual. Nós não podemos aceitar tudo que vem dos espíritos como sendo verdade incontestável, porque lá também os espíritos, muitos deles, a maioria talvez, que se encontram aqui próximos da Terra, não têm um conhecimento universal, um conhecimento mais profundo. Então esse é um grande conhecimento da nossa doutrina, né? Os espíritos evoluem, né? Uma das grandes leis que o espiritismo nos traz é a lei da evolução, é a lei do progresso, né? E isso é fundamental. E a lei do progresso se dá por qual instrumento? Pela reencarnação. Por meio de muitas encarnações, nós chegaremos ao nosso propósito divino, que é, então, alcançar a pureza, né, o espírito puro dos conhecimentos, né? E ali vai desenvolvendo, né, outros princípios, que agora o nosso tempo é muito limitado, nós não temos condições de ver todos os princípios. E o último ali, que Kardec vai relacionar, são princípios, é claro, que vão ser desenvolvidos ao longo do Livro dos Espíritos e ao longo de toda a codificação, né? Não só no Livro dos Espíritos, mas a toda a codificação. Mas a parte final, além dos princípios, que é bem interessante, que tem muito a ver, então, com o comportamento moral nosso aqui na Terra, né? Qual que é a proposta da doutrina? Então, ensinam-nos os espíritos que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria. Que o homem que já neste mundo se desliga da matéria, desprezando as futilidades mundanas e amando o próximo, se avizinha da natureza espiritual. Que cada um deve tornar-se útil de acordo com as faculdades e os meios que Deus lhe pôs nas mãos para experimentá-los. Que o forte e o poderoso
devem amparo e proteção ao fraco, porquanto transgride a lei de Deus aquele que abusa da força e do poder para oprimir o seu semelhante. Ensinam finalmente, no mundo dos espíritos, nada podendo estar oculto, o hipócrita será desmascarado e patenteados todas as suas torpezas. E que o estado de inferioridade e superioridade dos espíritos correspondem penas e gozos desconhecidos na terra. Mas ensinam também não haver faltas irremissíveis, que a expiação não possa pagar. Meio de consegui-lo encontra o homem nas diferentes existências que lhe permitem avançar conformemente aos seus desejos e esforços na senda do progresso para a perfeição que é o seu destino final. O Espiritismo é o grande consolador prometido, né? E ele nos esclarece da nossa realidade espiritual, como nós estamos vendo aqui nessa introdução, que nós somos espíritos, habitantes de um corpo físico, que nós estamos aqui para o aprendizado. E ele vai nos preparando para o nosso futuro. E também ele nos dá o quê? Muitas consolações, porque ele é o consolador prometido pelo Cristo. Ele nos consola, sabendo que o nosso sofrimento tem uma origem espiritual, muitos deles, sabendo que o nosso sofrimento vai ter um dia que vai acabar. Ele vai nos colocando a par da nossa realidade verdadeira, que nós temos que nos apropriar desse conhecimento para nos ser útil. Isso é fundamental que nós aprendemos. E a doutrina, então, espírita, ela tem todo esse propósito, né, de nos colocar na vanguarda desse mundo de regeneração que se aproxima para todos nós. Que possamos sempre nos fortalecer, que possamos sempre estudar mais a doutrina, que possamos difundir a doutrina da maneira mais correta possível e que o nosso norte sempre será Jesus e sempre será os livros do codificador Allan Kardec e depois os desdobramentos pelos espíritos que vieram por médiuns sérios, por médiuns dedicados, como Francisco Cândido Xavier e entre outros. Então é isso, meus amigos, né? Foram só 30 minutos. O nosso objetivo é sempre trazer uma reflexão para que essa reflexão desperte algumas ideias em quem vai nos assistir, então, né? Que nós possamos, começamos o ano, no meu caso, a minha primeira atividade espírita deste ano, propriamente dita. Então, que nós possamos começar um ano de 2021 com vigor, com vontade de aprender, com vontade de sermos cada dia melhores. Então é isso, agradeço mais uma vez a Thaís, a Aglaí pelo convite, e no futuro próximo, se Deus quiser, nós estaremos juntos pessoalmente de novo nas atividades do nosso movimento espírita. Então é isso, meus amigos, que Deus seja conosco, hoje e sempre. Obrigado a todos.